Olá, é um prazer inenarrável ter você aqui no canal Física com PH. Aproveita o começo do vídeo para deixar o seu like, se inscrever no canal para ficar por dentro das próximas aulas e compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo, com aquela sua amiga, aquele seu parente que você sabe que precisa de umas aulas de física. Hoje vamos falar um pouco sobre a lei da gravitação universal. O universo sempre despertou a curiosidade humana ao longo da nossa história. As várias sociedades que habitaram e que habitam o planeta sempre olharam com ar curioso para o céu para entender o movimento dos planetas, das estrelas, a sucessão dos dias e das noites, as estações do ano e etc. Quer saber mais sobre isso? Vem comigo! Como eu dizia, hoje vamos falar sobre a lei da gravitação universal. Vamos entender um pouquinho sobre essas leis que regem o funcionamento ou os movimentos dos planetas, dos satélites e etc. Ok? Então vamos lá. Vamos falar sobre a gravitação universal. Ora, desde o princípio, os povos sempre imaginaram um modelo geocêntrico, ou seja, geo significa terra, cêntrico, centro. Ou seja, é aquele modelo onde a Terra ocuparia o centro do sistema solar, ou do universo, na verdade, e todos os outros astros orbitariam ao redor da Terra. Essa observação ela é meio instintiva, porque nós olhamos para o céu e vemos, por exemplo, o Sol nascer em um ponto e se pôr em outro ponto. Ou seja, nós temos a impressão de que nós estamos parados e que o Sol, por exemplo, gira ao redor da Terra. Mas não somente o Sol, também todos os outros astros, como a Lua e os outros planetas e as estrelas. Então, os povos mais antigos imaginavam esse modelo geocêntrico. No entanto, o movimento de algumas estrelas, as chamadas estrelas errantes, ela despertavam a curiosidade, porque a trajetória não era exatamente um círculo ao redor da Terra. Ela tinha aí um momento de movimento retrógrado, isto é, aparentemente elas voltavam e depois continuavam em seu movimento ao redor da Terra. O movimento das estrelas errantes proporcionou que um outro cientista, um outro pensador, o Cláudio Ptolomeu, propusesse um modelo que tem o seu nome, é o modelo ptolomaico, que é um modelo geocêntrico, porém tem algumas especificidades. Vamos entender um pouquinho mais sobre o modelo geocêntrico de Ptolomeu. Por volta do século II, Cláudio Ptolomeu, estudioso e pesquisador de astronomia, propôs um modelo de universo que levava em consideração a concepção do mundo aristotélico, onde a Terra era o centro do universo. Então aqui estaria a Terra. Observe que a Lua, ela gira ao redor da Terra em movimento circular, tá vendo? Mercúrio também, Vênus também, o Sol também se move aí em trajetória circular ao redor da Terra. Já Marte, por exemplo, se move em trajetória circular. Opa, saiu aqui, vamos voltar. E esse círculo que Marte descreve teria um centro, e esse centro se move em trajetória circular ao redor da Terra. A mesma coisa para Júpiter. Júpiter está aqui em sua trajetória circular e o centro desse círculo se move ao redor da Terra. A mesma coisa para Saturno, observe. Então, e lá no final do firmamento, teria aí as estrelas fixas ao redor de todo esse sistema, né? E por trás das estrelas fixas estaria ali Deus movendo todo esse sistema como um grande arquiteto ou como um grande engenheiro de todo este modelo. Note, portanto, que o modelo de Ptolomeu é um modelo geocêntrico, a Terra está no centro, alguns astros giram ao redor da Terra e outros astros giram em movimento circular e este círculo gira ao redor da Terra. Esse modelo de Ptolomeu ele é interessante porque ele prevê que alguns astros têm movimento retrógrado, ou seja, vou pegar aqui o exemplo de Saturno.
Saturno, no momento que ele está vindo daqui para cá, por exemplo, ó, deste ponto para ele, o movimento é retrógrado em relação ao centro da sua trajetória circular, que se moveria aqui para a esquerda. Então, neste momento, ele teria um movimento retrógrado, e no momento posterior, seria aqui um movimento progressivo, que acompanharia o movimento deste centro aqui. Portanto, a impressão que nós teríamos ao registrar as posições dos objetos no céu seria que a trajetória de Saturno faria uma espécie de looping, ó, um movimento que ora era retrógrado, ora era progressivo. E dessa forma, Ptolomeu resolveria aparentemente o problema aí das estrelas errantes, do movimento retrógrado de alguns planetas. Bom, no entanto, o modelo de Ptolomeu continha algumas inconsistências na hora que fazíamos medidas práticas, na hora que olhávamos para o céu, iríamos tabular ali as posições dos astros ao longo dos dias, durante todo o ano, e aí percebíamos que os números não batiam. Havia, portanto, a necessidade de que houvesse um outro modelo. Copérnico, então, apareceu, criou um novo modelo, que é um modelo heliocêntrico. O modelo copernicano, né, criado por Copérnico, é um modelo heliocêntrico. Hélio, nós sabemos, significa Sol, cêntrico, centro. Portanto, o modelo heliocêntrico de Copérnico é um modelo onde o Sol ocupa o centro do universo e os outros astros giram ao redor do Sol. Como era mais ou menos, resumidamente, o modelo copernicano? Vamos lá. No século XVI, Nicolau Copérnico, astrônomo polonês, fez renascer o modelo heliocêntrico, idealizado por Aristarco na Grécia Antiga. Portanto, era um modelo que já vinha aí, ó, desde antes de Cristo, lá na Grécia Antiga, e renasce com Nicolau Copérnico. Nesse modelo, o Sol estaria no centro do universo, a Terra, a Lua, Marte, Vênus, Saturno, Júpiter girariam ao redor do Sol e ali, ó, no fundo, lá atrás de tudo, nós teríamos o firmamento, as estrelas fixas, ok? Então aqui nós teríamos novamente as estrelas fixas. Ora, no modelo copernicano, o Sol está no centro do universo. O modelo que utilizamos hoje em dia parece um pouco com o modelo copernicano, porque de fato o Sol está no centro, mas não no centro do universo. O Sol está no centro do sistema solar. O sistema solar é apenas um sistema dentre vários da nossa galáxia, a chamada Via Láctea. E a nossa galáxia é apenas uma dentre várias que forma o universo. Então, o modelo que nós assumimos hoje em dia leva em consideração o modelo heliocêntrico, porque de fato o Sol está no centro, mas no centro do sistema solar e não no centro do universo, como Copérnico sugeriu. Ok? Bom, vamos falar um pouquinho sobre as leis de Kepler. Johannes Kepler, ó, que viveu entre 1571 e 1630, ele descreveu as leis da cinemática do movimento planetário. Quando eu digo cinemática, é porque o Kepler ele se baseou nas tabelas de um outro astrônomo importante, o Tycho Brahe, e aí ele, observando aquelas tabelas onde havia ali o registro das posições dos planetas ao longo do ano, ele percebeu que existiam leis matemáticas que regiam a cinemática destes movimentos. Quando eu falo cinemática, cine, você sabe, significa movimento, portanto, é o estudo dos movimentos. O Kepler, ele não se preocupou ou ele não descreveu as leis matemáticas da dinâmica do movimento dos corpos celestes, e sim da cinemática, apenas a descrição da posição, da velocidade, da aceleração e etc. para estes movimentos. Quem vai se debruçar sobre a dinâmica, ou seja, sobre o estudo das forças que regem os movimentos dos corpos celestes, foi Isaac Newton, já posteriormente ali na época no período do iluminismo, né?
pós-renascimento cultural. Então, o Johannes Kepler ele vai fazer aí as leis da cinemática do céu, né, do movimento dos corpos celestes. A primeira lei de Kepler é chamada de lei das órbitas. Os planetas descrevem órbitas elípticas, elípticas, em torno do Sol, que ocupa um dos focos da elipse. Portanto, a trajetória de um planeta ao redor do Sol não é uma trajetória circular, é sim uma trajetória elíptica. Então aqui eu tenho o desenho de uma elipse, que é uma cônica, né? Você pensa como se fosse um círculo achatado, né? Então aqui eu tenho uma elipse, veja aqui os pontos A e B, o planeta girando ao redor do Sol, e o Sol ocupa um dos focos da elipse. Observe que aqui na elipse existem dois focos, F1 e F2, né? Então o Sol ocupa um dos focos dessa elipse. O ponto A da trajetória, ele é mais afastado do Sol. Ele é chamado de afélio. E o ponto B, que é o mais próximo, é o periélio. Então veja, o ponto A, que é o ponto mais afastado do Sol, chama-se afélio, enquanto que o ponto B, que é o mais perto, é o periélio, ok? Vamos lá, continuando. Ainda sobre a lei das órbitas, vamos entender um pouco mais o que é uma elipse. Então, note que a elipse é esse círculo, entre aspas, achatado, né? Ou seja, ele possui uma certa excentricidade. F e F' seriam aqui os focos da nossa elipse. Então, traçando aqui um semi-eixo maior, A', e um semi-eixo menor, B', nós percebemos que a distância aqui deste centro até o A, eu estou representando pela letra A minúsculo. A distância do foco, O, até o semi-eixo menor, né, até esse centro, eu estou chamando de C minúsculo. Definimos a excentricidade de uma elipse, O, como sendo C sobre A. Esta distância dividida por esta. Bom, observe que a excentricidade, quanto mais próxima de zero, é porque mais aquela cônica, aquela elipse, se aproxima do círculo. Então veja, Mercúrio tem excentricidade 0,206. Vênus tem excentricidade 0,007. Então, comparando as duas excentricidades, eu percebo que a trajetória de Vênus se aproxima muito mais de uma circunferência do que de Mercúrio. No entanto, perceba que todas as excentricidades são 0, alguma coisa. Ou seja, apesar das trajetórias serem elípticas, elas são, na verdade, ligeiramente elípticas. Elas se aproximam bastante de uma circunferência. Então, as trajetórias dos planetas são elípticas, o Sol ocupa um dos focos, mas não é uma elipse extremamente achatada. Não, ela é próxima de uma circunferência, é próxima de um círculo, ok? Então aqui eu tenho ainda a Terra com excentricidade 0,17, Marte com uma excentricidade 0,093 e por aí vai. A trajetória mais excêntrica que nós temos aqui nesta tabela é a trajetória de Plutão, 0,250. A segunda lei de Kepler é a chamada lei das áreas. A primeira lei foi a lei das órbitas, a segunda lei, a lei das áreas. O que vai dizer a lei das áreas? O raio vetor, que é o segmento imaginário que une o Sol ao planeta, varre áreas iguais em tempos iguais. Como assim? Vamos supor que eu tenho aqui um planeta que está nesta posição em um instante t0
e após um certo tempo passa para esta posição. Então aqui eu tenho o instante T1. O raio vetor, que é esse raio imaginário que liga o Sol até o planeta, desse instante T0 até o instante T1, varreu uma certa área que no desenho está chamada de A1. Então, de T0 até T1, o planeta gastou um tempo ΔT e esse raio vetor acabou varrendo uma área A1. Percebo que de T0 até T, o planeta ele descreveu um arco, e o comprimento deste arco eu estou chamando de ΔS1. Suponha agora que em outro momento ao longo do ano, o planeta saiu desse instante T2 e foi para este instante T3. Enquanto ele descrevia este movimento, o raio vetor varreu esta outra área que eu estou chamando de A2. Ora, de T2 até T3, gastou-se um outro intervalo de tempo, ΔT, e descreveu-se um outro arco, um arco cujo comprimento eu estou chamando de ΔS2. Ora, o que a segunda lei de Kepler, a lei das áreas, vai dizer? Ela vai dizer que se ΔT1 for igual a ΔT2, então essa área A1 é igual à área A2. Como assim? Se o planeta levar o mesmo tempo de T0 até T1 e de T2 até T3, então essa área A1 será igual ou congruente a esta área A2. Portanto, o raio vetor que liga o Sol ao planeta varre áreas iguais para tempos iguais. Isso tem uma consequência muito interessante. Quanto mais afastado estiver o planeta do Sol, maior vai ser esse raio vetor. Quanto mais próximo estiver o planeta do Sol, menor vai ser este raio vetor. Claro, porque a trajetória não é um círculo, e sim uma elipse. Voltando aqui ao desenho, observe que essa área A1 ela é mais estreitinha e mais comprida, enquanto esta área A2, o raio vetor é mais curtinho, mas essa área ela é mais gordinha, entre aspas, ela é mais larga. Então, observe que para que a área A2 seja igual à área A1, este comprimento ΔS2 é maior que o comprimento ΔS1. Porém, pense comigo, o tempo que o planeta levou do tempo T0 ao tempo T1 é igual ao tempo que levou de T2 a T3. Mas de T0 a T1, ele descreveu um arco menor, uma trajetória de comprimento menor do que de T2 a T3. Portanto, se ele descreve um comprimento menor de um lado e descreve um comprimento maior do outro, porém gasta o mesmo tempo, é porque a velocidade aqui foi menor que a velocidade aqui. Claro, para descrever uma trajetória menor no mesmo tempo, precisa-se de uma velocidade menor. Isso tem como consequência algo interessantíssimo. A velocidade no periélio é maior que no afélio. A velocidade aqui, perto do Sol, é maior que a velocidade aqui, afastado do Sol. Então, nesse meu desenho que eu fiz, V2 é maior que V1. Quanto mais próximo do Sol, mais velozmente o planeta está se movendo em seu movimento de translação. Então, no periélio, que é o ponto mais perto do Sol, a velocidade do planeta, a velocidade orbital, é maior que no afélio. Quanto mais longe do Sol, menor é a velocidade de translação do planeta, e quanto mais perto do Sol, maior é a velocidade de translação do planeta. Retomando, a primeira lei de Kepler diz que as trajetórias dos planetas ao redor do Sol
sempre são trajetórias elípticas, onde o Sol ocupa um dos focos. A segunda lei, que é a lei da área, diz que o raio vetor que liga o Sol ao planeta varre áreas iguais em tempos iguais. Isso tem como consequência o fato de que a velocidade do planeta não é constante ao longo da trajetória. Quanto mais próximo do Sol, mais veloz é o movimento do planeta. Vamos agora para a terceira lei de Kepler, que é a lei dos períodos. A lei dos períodos vai ser aí um padrão matemático encontrado por Kepler que relaciona o raio médio da trajetória do planeta ao período de revolução do planeta, né? O tempo que ele leva para dar uma volta completa ao redor do Sol, que é chamado de período de revolução. Então, vamos lá. A terceira lei, que é a lei dos períodos, vai dizer o seguinte: os quadrados dos tempos de revolução dos planetas são proporcionais aos cubos das suas distâncias médias ao Sol. Ou seja, t ao quadrado sobre r ao cubo é sempre constante. Então, para um planeta qualquer, que eu estou chamando de 1, t1 ao quadrado sobre r1 ao cubo é igual a esta mesma razão para um outro planeta, que eu estou chamando de 2, t2 ao quadrado sobre r2 ao cubo. Então, fazendo esta razão para a Terra, para Marte, para Júpiter, para todos os planetas, sempre vai dar um mesmo valor, sempre vai dar uma mesma constante. Ora, isso vale para os planetas do Sistema Solar, do sistema em que nós vivemos. Então, t ao quadrado sobre r ao cubo é sempre o mesmo número. Para a Terra é um número, para Marte é o mesmo número, para Saturno é o mesmo número. Então, existe aí um padrão matemático que é comum para todos os planetas do Sistema Solar. Nesta fórmula, t é o período de revolução, que é o tempo que a Terra gasta para dar uma volta completa ao longo do Sol, e r é a distância média, é o raio médio entre o Sol e o planeta. Ok? Em alguns livros vocês vão encontrar a expressão t ao quadrado é igual a kr ao cubo para um determinado planeta. Vamos lá. Ainda sobre a terceira lei, vamos entender melhor o que é isso, distância média. Se eu tenho aqui o Sol ocupando um dos focos da nossa elipse, esse ponto mais perto é o periélio, o ponto mais longe é o afélio, vamos chamar de P a distância do Sol até o periélio e vamos chamar de a distância do Sol até o afélio. O raio médio, que é aquilo que entra ali na terceira lei de Kepler, é dado pela média aritmética entre A e P. Então, esse raio médio é A mais P dividido por 2. Ora, visto então as três leis de Kepler que descrevem a cinemática do movimento dos planetas ao redor do Sol, vamos falar um pouquinho mais sobre o nosso sistema, o sistema solar. Então vamos lá. O sistema solar. Nesta imagem você vê, ó, o Sol, né? Essa imagem está procurando estar aqui mais ou menos em escala, para nós termos a noção do quanto o Sol é maior do que os planetas. Então, nós nem conseguimos fotografar o Sol inteiro, apenas uma pequena parte do Sol. E qual é a sequência dos planetas do Sol, né, se afastando dele? Primeiro planeta é Mercúrio, é o mais próximo do Sol. Depois vem Vênus, está vendo? O terceiro planeta é o nosso, é o planeta Terra. Após a Terra nós temos Marte. Depois de Marte nós temos Júpiter. Depois de Júpiter nós temos Saturno. Depois de Saturno, Urano. Depois Netuno. Depois Plutão. Tá certo? Então aqui nós temos, ó, a Terra, que é o nosso planeta, está relativamente próxima do Sol, né? E é o terceiro planeta, um planeta rochoso. Existem os planetas gasosos e os planetas rochosos. A Terra, como ela tem um núcleo sólido, ela é um planeta rochoso. Os outros dois planetas também, que são próximos do Sol, Mercúrio e Vênus, também são planetas rochosos. Alguns planetas possuem
atmosfera, como é o caso da Terra, e outros não, como é o caso de Mercúrio, que aí não possui uma atmosfera significativa. Vamos falar um pouquinho sobre a lei de Newton da gravitação universal. O Newton, ele percebeu que existe uma força de atração entre duas massas, entre dois corpos que possuem massas. Vamos supor que eu tenho um objeto que possui uma massa m maiúsculo, outro objeto que possui uma massa m minúsculo. O centro de gravidade de m maiúsculo está distanciado do centro de gravidade do corpo de massa m minúsculo, e essa distância eu vou chamar de d. Ora, Mzão, eu vou chamar assim, Mzão e Mzinho. Mzão atrai Mzinho com uma força F, e Mzinho também atrai Mzão com uma força F. Note que aqui eu tenho um par de forças ação e reação. Mzão atrai Mzinho e, como reação, Mzinho também atrai Mzão. Então, essas forças aqui elas possuem a mesma intensidade. Para que aqui o meu desenho fique perfeito, deveria ser F e menos F, porque apesar dessas forças possuírem o mesmo módulo, a mesma intensidade, elas possuem a mesma direção, porém possuem sentidos contrários. Então, enquanto uma força é F, a outra é menos F. Ora, o que a lei de Newton da gravitação universal vai dizer? A força de atração gravitacional entre dois corpos é diretamente proporcional ao produto de suas massas e é inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa os seus centros. Então, se a distância é d, se as massas são mzão e mzinho, eu posso traduzir esse enunciado em uma expressão algébrica. Veja que interessante é essa expressão algébrica da lei de Newton da gravitação universal. A força de atração gravitacional entre duas massas é G, que é uma certa constante de proporcionalidade, já eu vou falar mais sobre ela, vezes mzão vezes mzinho, dividido por d elevado ao quadrado. Então, claramente, a força é diretamente proporcional ao produto das massas e é inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa os centros dessas massas, ok? Ora, então, existe sempre uma força de atração entre duas massas. Esse desenho quer representar que existe uma força de atração entre os corpos dessas duas pessoas. Mas por que nós não percebemos essa atração no dia a dia? Eu não estou percebendo, por exemplo, a atração entre o meu corpo e o computador que está gravando a minha aula, ou entre os livros que estão atrás de mim. Por que eu não percebo essa atração entre duas massas quaisquer? Eu só percebo quando é entre um planeta e o seu satélite, né? Entre a Terra e a Lua, por exemplo, ou entre um planeta e uma estrela, como entre a Terra e o Sol. Por que eu só percebo quando essas massas são grandes e não percebo a atração quando as massas são pequenas? Veja, eu não percebo, mas a força ela existe entre duas massas. Ora, a explicação para isso está nesse G, nessa constante gravitacional. O valor desse G foi calculado por um outro físico, o Cavendish, depois de Newton. Ele construiu uma balança de torção, é um experimento muito interessante, e ele consegue calcular essa constante de gravitação, ou constante gravitacional. E o valor dessa constante em unidades do sistema internacional é 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 newton vezes metro quadrado por quilograma quadrado. Quero chamar a atenção deste valor. Olha esta ordem de grandeza. 10 elevado a menos 11 é algo muito pequeno. São 11 casas decimais. Esse 10 elevado a menos 11, ele representa 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, é um número muito pequeno. A constante gravitacional
aproximadamente 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, é um número muito pequeno. E esse fator será multiplicado na lei de Newton da gravitação universal. Ou seja, esse número aqui é extremamente pequeno. Para compensar e essa força dar um valor aí apreciável, esse produto emissão vezes emizinho tem que ser muito grande para compensar essa constante muito pequena e essa força F ter um valor apreciável, um valor considerável, um valor observável. Então, a constante gravitacional ela é muito pequena e, por essa razão, as massas envolvidas na análise precisam ser massas grandes, massas de planetas, massas de satélites, massas de estrelas, ok? Vamos lá. Como consequência da lei de Newton da gravitação universal, existe aqui o fenômeno das marés. Esse fenômeno é muito comum no nosso dia a dia. A gente vai na praia e vê a maré alta, a maré baixa, né? A praia, o mar mais cheio ou mais vazio. A gente percebe ali quando a maré está vazando, quando a maré está enchendo, especialmente quem é surfista, conhece bem esses movimentos das marés. Então, qual é a explicação para uma maré alta e para uma maré baixa? A explicação é a gravidade, é a força de atração gravitacional entre o Sol, a Terra e a Lua. Sim, a gravidade que o Sol exerce na Terra e a gravidade que a Lua exerce na Terra puxa para cima a água. Então a maré é alta. Claro, não dá para puxar para cima um prédio porque ele é sólido. Não dá para puxar para cima uma montanha porque ela é sólida. Dá para puxar para cima o que é fluido. E o que é fluido aqui na Terra, além, obviamente, do ar? A água, as marés. Então, essa água será puxada pela gravidade do Sol e pela gravidade da Terra. Agora, existem algumas condições de alinhamento entre esses astros. Vamos ver aqui os detalhes. Vamos lá. Quando eu tenho a Terra aqui ó, em azul, o Sol aqui em amarelo, veja, quando a Lua está nesta posição ou nesta posição, ou seja, quando há um alinhamento entre Sol, Lua e Terra, essas gravidades elas se somam. Isso acontece quando a Lua está na sua fase de Lua nova ou de Lua cheia. Veja, o Sol vai puxar o mar, né, vai puxar a água, veja, para cá, eu fiz aqui uma setinha, e a Lua também vai puxar para cá, no mesmo sentido, porque é um alinhamento. Então, aqui eu tenho a maré solar, que é essa cinza aqui, ó, e a maré lunar, que é essa branquinha aqui. Como a Lua está mais próxima da Terra, ela exerce aí uma influência grande sobre a maré, né? E o Sol, apesar de estar bem mais afastado, ele possui muito mais massa do que a Lua, então também faz aí uma maré lunar e uma maré solar. Tá? Essas marés, elas se somam. A minha canetinha parou de funcionar. Teve algum errinho aqui? Pronto, voltou. Essas marés, elas se somam. E aí, quando acontece isso, é maré alta. E claro que neste ponto e neste ponto, existe a maré baixa, porque a água ela vai migrar para o lado de lá. Não se esqueça que a água ela é constante no planeta, né, em determinado momento. Então, se o Sol e a Lua estão puxando a água para um lado, a água vai migrar para aquele lado. Então, ali eu vou ter maré alta de um lado e do outro lado maré baixa. Né? Então, ó, da mesma forma, se a maré alta é aqui, do outro lado eu tenho aqui também a maré baixa, tá certo? Da mesma forma, quando a Lua está aqui, a Lua cheia, então nós vamos observar a maré lunar, ó, que é a atração gravitacional da Lua. Mas também, quando Sol, Lua e Terra estão assim em L, observem, ou a Lua em quarto minguante ou a Lua em quarto crescente, nós também vamos observar aqui em branco ó, a maré lunar e aqui em cinza ó, a maré solar. Maré solar como consequência da atração gravitacional do Sol e a maré lunar como consequência da atração gravitacional
da Lua. Quando existe este primeiro tipo de alinhamento, nós chamamos de marés vivas, porque as marés elas se sobrepõem, elas se somam. E quando temos aqui esse alinhamento em L, nós temos o que chamamos de marés mortas, ok? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o campo gravitacional. Como assim? A gravidade, assim como a força magnética, a força gravitacional, ela é uma força de campo. Sim, a força elétrica também é outro exemplo de força de campo, a força gravitacional, a força magnética. E toda força de campo é uma força que age ao longo de uma certa distância. No modelo clássico da física, essas forças de campo, elas sempre estão associadas aos seus campos. A força elétrica está associada ao campo elétrico, a força magnética está associada ao campo magnético e a força gravitacional, que é o nosso conteúdo deste capítulo, está associado ao campo gravitacional. Então vamos ver aqui uma expressão matemática que represente o campo gravitacional ao redor de uma certa massa, né? Essa massa cria aí o seu campo. Vamos supor que eu tenho, por exemplo, um objeto que está aqui a uma certa altura da superfície da Terra, né? Ou que está na própria superfície da Terra. A força que puxa esse objeto para baixo é a força-peso. E nós já sabemos de outros capítulos que o peso é a massa vezes a gravidade. Ora, acontece que essa força, nós estamos vendo no capítulo de hoje, a força-peso, é a própria força gravitacional, que é dado por G, mzão, mzinho, sobre D ao quadrado. Então, pensando aqui que eu tenho um objeto na superfície da Terra, a distância entre o objeto e o centro da Terra é o próprio raio da Terra. Então, eu vou igualar a força gravitacional à força-peso. De um lado, então, eu vou ter G, m1, m2 sobre r ao quadrado. M1 e M2 aqui representa a massa do corpo e a massa da Terra. Eu poderia colocar Mzinho e Mzão, como eu coloquei lá no outro slide. E do outro lado, ó, eu tenho que peso é massa vezes gravidade. Então, M2 vezes G. Cortando M2 com M2, eu tenho aqui a expressão para a gravidade. A gravidade, então, vai ser G, que multiplica M1 sobre R ao quadrado. Então, perceba que aqui eu tenho a gravidade na superfície da Terra. A gravidade na superfície da Terra seria G m1 sobre r ao quadrado. Esse m1 é a massa da Terra e não do corpo que eu estou colocando na superfície da Terra. E esse r aqui é o raio da Terra. Se eu considerar que o corpo está a uma certa altura em relação à superfície da Terra, lá em cima, naquela altura, eu posso escrever essa expressão para a gravidade. Ó. G vai ser G, m da Terra, sobre R mais H ao quadrado. R é o raio da Terra e H a altura da superfície até onde está o objeto. Quero chamar a atenção que, evidentemente, esse m que aparece na expressão da gravidade é a massa da Terra e não do corpo que está na Terra. Claro, a gravidade depende do planeta que está criando o seu campo gravitacional ao redor dele, e não do objeto que eu coloco ali. A força não. A força vai levar em consideração as duas massas, porque a força é ação e reação, tal como eu já discuti aqui lá na lei da gravitação universal. Mas o campo gravitacional, que é um campo vetorial ao redor daquela massa, vai depender da massa que gera o campo, ok? Então aqui eu tenho as expressões matemáticas para a gravidade. Vamos lá. Continuando. O campo gravitacional também vai depender da latitude em que eu meço aquele campo. Ó, na latitude 0 grau, a gravidade da Terra é da ordem aqui, ó, 9,78030. Se eu pegar aqui uma outra latitude, 70 graus, ó, 9,82606. Portanto, a gravidade vai depender da
latitude. A gravidade será tanto maior quanto maior for a latitude do ponto onde eu estou calculando a gravidade. Esses valores aqui, queridos, é sempre medido na superfície da Terra e não a uma altura em relação à superfície. Ora, a gravidade também vai depender da altura em que eu estou calculando. Quanto mais alto for o ponto, obviamente, menor é a gravidade, porque está mais distante do centro do planeta. Então, observe que a gravidade vai depender da altitude. Numa altitude zero, ou seja, ao nível do mar, a gravidade da Terra aqui, ó, de acordo com esta tabela, 9,806 metros por segundo ao quadrado. Numa altitude de 1 quilômetro, 9,803. E por aí vai. Quando eu chegar, por exemplo, numa altura de 100 quilômetros, é bastante alto já, a gravidade já caiu para 9,598 metros por segundo ao quadrado. É claro que, se eu considerar que a gravidade é g m sobre r ao quadrado, a gravidade vai depender da distância que eu estou calculando essa gravidade em relação ao centro da Terra. Mas também é evidente que a gravidade vai depender da massa do planeta. Para a Terra tem um valor, mas para Júpiter vai depender da massa de Júpiter. Para Saturno vai depender da massa de Saturno. E por aí vai, né? Para a Lua vai depender da massa da Lua. A gente sabe que na Lua a gravidade é mais ou menos aí 1/6 da gravidade da Terra. Então, vamos ver aqui, ó, uma tabelinha que mostra a gravidade de alguns planetas, todas medidas em metros por segundo ao quadrado. Então, para Mercúrio, 3,6, para Vênus, 8,7, para a Terra, é comumente adotado como 9,8 metros por segundo ao quadrado, Marte, 3,7, Júpiter tem uma supergravidade, ó, 25,9. Os objetos lá eles são esmagados pela gravidade. Saturno, 11,3. Urano, 11,8. Netuno, 11,6. Plutão, 3,9. E a Lua aí, ó, 1,6 metros por segundo ao quadrado. É claro que a Lua não é um planeta, como está descrito aqui, é um satélite natural da Terra. Tá? É muito comum em exercícios de física considerar a gravidade da Terra como aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, para que a conta fique mais redondinha. Tá bom? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a velocidade orbital, que é a velocidade com a qual um satélite gira ao redor de um planeta, ou a velocidade com a qual um planeta gira ao redor de uma estrela, e por aí vai. Vamos supor, por exemplo, que eu tenho um planeta que está girando com uma certa velocidade v ao redor da Terra. O planeta está a uma distância d do centro da Terra, que vai ser o raio da minha trajetória circular. Como eu já comentei em outro slide, neste caso, a força de atração é a força gravitacional, que é dada pela lei de Newton da gravitação universal. Mas como essa trajetória eu posso aproximar para uma trajetória circular, essa força gravitacional é a própria resultante centrípeta deste movimento. Em outra videoaula, eu já comentei com vocês que todo movimento circular tem uma força resultante que aponta para o centro. Essa força resultante é chamada de força centrípeta ou resultante centrípeta. A fórmula da força centrípeta é mv² sobre r. M é a massa do corpo que está em movimento circular, v é a sua velocidade e r é a trajetória naquele instante em que eu estou calculando a força centrípeta. Então, eu tenho aqui que a força centrípeta, a resultante centrípeta, é numericamente igual à força gravitacional. Na verdade, a força gravitacional faz o papel de força centrípeta. Essa seria a melhor explicação.
No lugar de força centrípeta, eu escrevo a fórmula dela, mv² sobre r. No lugar de força gravitacional, eu vou colocar aqui a fórmula dela, que é g mzão mzinho sobre r². Devo chamar a atenção que esse mzão é a massa da Terra, enquanto que mzinho é a massa do satélite que está orbitando a Terra. Vou cortar mzinho com mzinho, vou cortar o quadrado do r com o r, porque r² é r vezes r. Então, vou pegar este quadrado, vou passar para o segundo membro da equação e transforma-se em raiz quadrada. Então, a velocidade orbital de um satélite será a raiz quadrada de gm sobre r. Quero chamar a atenção que esse m é a massa do planeta. Esse g é a constante de gravitação, que nós já sabemos que é 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 em unidades do SI, e esse raio é o raio da trajetória, ou seja, é a distância do centro da Terra até o raio, ou até, desculpe, a órbita em que está girando este satélite. É muito importante perceber que a velocidade orbital depende da massa do planeta e não da massa do satélite. V igual a raiz quadrada de g mzão sobre r. Vamos lá? Continuando aqui. Velocidade de escape. Velocidade de escape não é o mesmo conceito que velocidade orbital. A velocidade orbital é a velocidade com qual os satélites orbitam ao redor da Terra. Já a velocidade de escape, como o nome está dizendo, é a velocidade para escapar da atração gravitacional da Terra e entrar em órbita. Veja, vamos supor que eu tenho aqui um morro aqui, né? E aqui em cima do morro tem o ponto P. Eu vou lançar um objeto do ponto P tangencialmente à Terra. Então, esse objeto ele vai cair na superfície da Terra. Claro, porque ele é atraído para baixo pela gravidade. Se eu aumentar, esse foi um exercício feito por Galileu, né? Um exercício intelectual, mental, não um exercício, uma experiência prática, não. Mas ele imaginou esta experiência, né? O Galileu Galilei. E se eu aumentasse essa velocidade tangencial? Então, o objeto ele iria cair mais longe, nesse ponto A. Então, ele orbitou uma parte da Terra, mas não completou a órbita completa. Então, aumentando mais ainda essa velocidade tangencial, o corpo entraria em órbita e conseguiria escapar da atração gravitacional. Quando eu falo escapar, fica parecendo que o corpo vai para o espaço sideral. Não, escapar assim, de cair na Terra, né? Ele estaria em órbita ao redor da Terra. Então, que velocidade é essa com a qual o corpo pode ou o corpo consegue entrar em órbita? É claro que esse estudo é muito importante para a engenharia aeronáutica, porque eles estão o tempo inteiro lançando satélites em órbita, satélites militares, satélites de telecomunicações. Então, é um estudo muito importante, né, que já desenvolvemos aí há algum tempo. Adotando-se o nível zero como referencial no infinito, pode-se demonstrar que a energia potencial de um corpo à distância d em relação ao centro de gravidade da Terra é dado por esta expressão. A energia potencial gravitacional é menos g mzão mzinho sobre r. Ora, nós sabemos que num sistema conservativo, a soma da variação da energia potencial com a variação da energia cinética é igual a zero. Portanto, mv² sobre 2, né? 1 meio de mv², mais esta expressão da energia potencial é igual a zero. Simplificando aqui esta expressão, eu chego à velocidade de escape. A velocidade de escape, que é aquela velocidade com a mínima velocidade com a qual um objeto consegue entrar em órbita no planeta Terra, é igual, aliás, em qualquer planeta, não só na Terra, é igual à raiz quadrada de 2g
m sobre r. Note que r é o raio do planeta, m é a massa do planeta e não do objeto que será lançado em órbita. G você já sabe que é a constante gravitacional. Cada planeta vai ter a sua velocidade de escape. Quanto maior a massa do planeta e, obviamente, quanto maior a sua gravidade, maior vai ser a velocidade que eu vou precisar lançar um objeto para que ele entre em órbita, porque fica mais difícil escapar, entre aspas, da gravidade. Veja que esta tabela, ó, Mercúrio tem velocidade de escape de 4,20 km por segundo. Vênus tem velocidade de escape 10,30, a Terra 11,23 km por segundo, Marte 5, Júpiter 60,5. A velocidade de escape de Júpiter é altíssima porque a massa de Júpiter é muito grande e, portanto, a gravidade de Júpiter é muito grande. Então, para escapar dessa gravidade, é preciso uma velocidade muito alta, 60,50. Saturno, 35,20. Urano, 21,70. Netuno, 24. E Plutão, 5. Retornando, a velocidade orbital é uma coisa, é a velocidade com a qual um satélite orbita ao redor da Terra, e a velocidade de escape é outra coisa, é a mínima velocidade para que eu coloque um objeto em órbita ao redor da Terra, ok? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho, uma curiosidade, na verdade, uma coisa a mais, que é sobre o cometa Halley. Né? Não só o cometa Halley, todos os cometas, eles possuem uma trajetória bastante elíptica, né? E eles visitam, né, o nosso sistema solar de períodos em períodos. Então vamos lá. O astrônomo Edmund Halley, em 1705, o Halley ele era contemporâneo do Isaac Newton, né? Eles viveram na mesma época, conseguiu identificar que os cometas observados em 1531, 1607 e 1682 tinham suas posições pertencentes a uma órbita elíptica de grande excentricidade em torno do Sol e que de 77 em 77 anos passa perto da Terra. Com base nos cálculos usando a lei da gravitação, previu que o cometa voltaria a passar pela Terra em 1758. Infelizmente, ele morreu em 1742. Naquele ano, o cometa apareceu no céu e foi batizado como cometa Halley. Portanto, ele fez uma previsão absolutamente correta. Os cometas, eles possuem quase sempre uma órbita extremamente excêntrica. É uma elipse bem achatada, né? E visita aí regiões próximas à Terra de períodos em períodos. No caso do cometa Halley, a cada 76 anos. Outro conceito interessante é o conceito de imponderabilidade. Todos nós já vimos aí, ó, nas matérias de jornal, nos filmes, né, que quando os astronautas estão lá em órbita, no espaço sideral, eles ficam aí com aquela sensação de peso zero, né, a sensação de imponderabilidade, eles ficam flutuando. E aí se alimentar é difícil, beber água é difícil. Quando os astronautas ficam longos períodos no espaço, a musculatura e os ossos começam aí a ter problemas por causa justamente desse fenômeno que é a imponderabilidade. Vamos falar um pouco sobre isso. A ausência aparente de peso dentro dos satélites faz com que os corpos flutuem, não querendo, entretanto, significar que a força gravitacional seja nula. Isso devido ao fato de a força gravitacional fazer o papel da resultante centrípeta para manter o satélite e os corpos de seu interior em trajetória elíptica. Ou seja, é comum cair no vestibular, é comum cair no Enem, questões que envolvam esse princípio. O aluno às vezes pensa que lá em cima, onde
o astronauta está não tem gravidade, ou não tem campo gravitacional, ou não tem força de gravidade. Não, é claro que tem campo de gravidade, é claro que tem força de gravidade. Só que essa força ela coincide com a resultante centrípeta, o que dá a sensação de que não tem peso. A sensação, mas o peso ele existe. E esse fenômeno é chamado de imponderabilidade. Ok, os satélites geoestacionários, veja, geo é terra, então geoestacionários. Vamos falar um pouquinho sobre os satélites geoestacionários. Satélites geoestacionários recebem este nome pelo fato de se apresentarem, entre aspas, parados em relação a um referencial na superfície do planeta. Ou seja, sempre que alguém olha para cima, pode perceber aquele satélite parado, entre aspas, ou seja, sempre na mesma posição. É claro que para um satélite estar numa mesma posição aparentemente, é porque ele gira junto com a Terra. E digo mais, ele gira com uma velocidade angular igual à velocidade angular da Terra. Quando a Terra gira um certo ângulo, o satélite gira o mesmo ângulo. É claro que a velocidade linear não é igual, já que o satélite descreve um arco maior em um mesmo intervalo de tempo, né? Então, o satélite tem uma velocidade linear superior à velocidade linear na superfície da Terra. Porém, o satélite geoestacionário ele possui a mesma velocidade angular em relação à Terra. É útil para as telecomunicações, por exemplo, que o satélite sempre esteja ali no mesmo ponto, entre aspas, porque ele se move junto com a Terra. Porque ele vai poder emitir as suas ondas eletromagnéticas para outros satélites ou para torres de transmissão, para antenas que estão estrategicamente posicionadas. Na aula de hoje, nós falamos um pouquinho sobre a cinemática dos corpos celestes, que foram as leis de Kepler. Falamos sobre os modelos geocêntrico e heliocêntrico. Falamos sobre a lei de Newton da gravitação universal, que vai aí comentar sobre a atração entre dois corpos que possuem massas. E comentamos aqui outras coisas, a expressão do campo de gravidade, do campo gravitacional, da velocidade de escape, da velocidade orbital. Então, esses conceitos são interessantes, são comuns aí nas provas de vestibulares, do Enem, e foi para mim um prazer inenarrável estar com vocês. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo e até a próxima.